Dentre a humanidade e a tecnologia, como a gente pode definir o que a gente realmente é? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Inocente, bora falar de Marx Express, filme recente que eu curti demais. Se ser inocente é transformar a tela em um portal para dimensões desconhecidas, exatamente o que significa ser inocente, bora então desbravar todos os significados desse filme juntos, tá? Primeira parte vai ser rapidinha, sem spoiler para vocês conhecerem o filme, e as demais vão ter spoiler pra gente conseguir dissecar esse filme juntos, tá bom? Todos os simbolismos, vamos discutir tudo isso, então bora lá. Marx Express foi realmente uma excelente surpresa, tá? De verdade, assim, do fundo do meu coração. Um filme relativamente curto e excelente mesmo. Eu espero, inclusive, que o filme vá se tornando aí mais e mais conhecido, né? Que ele se popularize, seja mais falado, mais discutido, porque esse filme merece. A história tem um plot bem simples, mas a investigação que se desenrola, na verdade, ela é bem truncada e pode te confundir. Ela é bem complexa, cheia de detalhes, isso eu não vou mentir pra vocês. Te deixa meio perdido, mas depois vai te situando na coisa toda, né? Essa complexidade da investigação, na verdade, vai revelando a complexidade desse mundo que está sendo construído ao redor. E aí tudo vai se encaixando aos poucos, seja na investigação que está rolando, porque é um filme de investigação, seja no mundo que está sendo construído. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a história. Que a princípio tudo começa com a morte de uma estudante, né, da faculdade, e aí a colega de quarto dela, ela tem que se esconder. É esse o ponto. É uma sociedade altamente tecnológica, com vários androides, né, robôs ali convivendo com humanos, ocupando esse espaço na sociedade, mas sendo limitados pelas 3 leis da robótica do Asimov, sabe? Os humanos mortos, inclusive, também podem ocupar corpos robóticos, ter essas limitações também. Novas tecnologias orgânicas também vêm sendo desenvolvidas para ocupar esse espaço na sociedade. A gente vai acompanhar a Ali, que é uma humana mesmo, tá? Investigadora particular. E a gente vai acompanhar também o parceiro dela, o Carlos, que era um humano que morreu e está nesse corpo mais tecnológico que eu falei. Acontece que ela acaba que, sem querer, ela começa a investigar o caso aí dessa estudante que foi morta e começa a procurar, na verdade, aquela outra estudante que teve que sumir, porque aparentemente tudo isso ali é só a ponta desse iceberg para um caso muito, muito mais complexo de um hacker que tem a ver então com essa libertação de robôs através dos códigos dele, o que é muito proibido nessa sociedade, diga-se de passagem. Eu sei que a premissa, ela parece meio... Tipo, o que você tá falando, Márcio? Mas a finalização e tudo que você vai vendo vai engrandecendo a coisa toda, tá? É uma investigação com muita ficção científica, um sci-fi, assim, genial, uma excelente ação, inclusive, no meio, e traz excelentes questionamentos sobre o que a humanidade realmente é dentro da tecnologia e como ela pode ser definida dentre tudo que a gente tem vivido aí, tá? Esses avanços tecnológicos. O filme tem uns traços muito simples, mas isso não é negativo, ao contrário. É realmente muito positivo, até coloquei ali nas minhas anotações, porque como eles estão mostrando muita coisa, né? Se a coisa toda fosse visualmente mais poluída, ficaria uma bagunça. O bacana do filme é que ele propõe então essa ficção científica muito interessante, mas ele consegue se expandir muito para além de apenas uma construção de mundo bacaninha, de ficção científica, igual a gente está acostumado. Por que eu estou falando isso? Muitos filmes de ficção científica hoje se perdem apenas nisso, né? De encarar apenas essa construção do mundo, deixar o espectador embasbacado. Aqui não, existe todo um trabalho por detrás que é muito bem desenvolvido. Tava eu aqui comendo minhas fine, na verdade eu estava comendo uma pizzinha nesse final de semana, né? Que eu me permito comer. Vendo o filme, eu fiquei real bem envolvido com tudo que estava sendo mostrado. Tipo, eu tive que parar para ficar, gente, o que eu tô vendo? E eu fiquei curioso, sabe, em saber onde aquela história ia chegar, saber mais das tecnologias que a gente estava vendo. Eu não vou mentir que eu fiquei confuso, sim, em vários momentos do filme. Fiquei, não vou mentir, mas conforme a coisa toda ia avançando, você fica tipo, isso tá fazendo sentido. E vai fazendo sentido de um jeito natural, não expositivo. Obviamente aqui o filme acaba trazendo várias referências a filmes clássicos de ficção científica,
clássicos mesmo, mas não só uma referência vazia, visual também, sabe? Como vai ficar claro na parte disso, que tem spoiler, né? A referência que o filme faz é um modo de propor esse próximo passo evolutivo do que filmes anteriores começaram a propor ali pra gente. Saca só o que tá aqui, ó, nesse post-it. Fala aqui, né, sobre 2001, Odisseia no Espaço, transhumanismo e transcorporalidade, né? É exatamente o que a gente vai falar na parte ali com spoiler. Mas ó, a gente finaliza então essa parte sem spoiler por aqui e bora agora então para essa parte com spoiler, que vai ser muito da hora da gente discutir. Mas antes disso, não deixa de ser um inocente de carteirinha, exatamente, não perca a oportunidade de ser então esse pioneiro, na verdade de ser um visionário dentro do canal, vem ser apoiador aqui do canal, ter acesso a vários benefícios, que inclui o que, Márcio? Olha, você vai ter acesso antecipado aos vídeos, você vai ter acesso ao cronograma de ideias do canal, você vai me ajudar a decidir quais conteúdos vêm para o canal, qual lista você quer ver, enfim, você vai ter essa proximidade, né? E outros vários benefícios. Dá uma conferida no link que está na descrição desse vídeo e bora seguir nesse papo então. Oi, inocentes, vocês querem um cafezinho para começar esse papo? Vou deixar esse post-it aqui do lado, pra eu não esquecer realmente, tá? Mas o que o filme propõe? Tá se propondo a princípio um contraponto entre consciência e limitação física do que contém então essa consciência, né? No mundo do filme nós temos o quê? Temos humanos que estão bastante integrados, interconectados à tecnologia, usando a tecnologia no dia a dia com muita força, inclusive para se comunicar, né? Inclusive para se curarem, serem remendados com esse uso bastante íntimo do que é tecnológico, vamos colocar dessa forma, com inclusive a personagem principal, a Ali, tendo essa tecnologia a favor dela para ela não beber, para não ter esse vício, não sucumbir ao vício, que é tido e representado como algo que uma falha humana, né? Uma falha humana que a tecnologia tenta consertar de alguma forma, mas por fim, essa falha humana fala mais alto e se sobrepõe. A consciência errática humana é limitada por um corpo que é tido como um corpo tanto muito potente, com pessoas inclusive alugando o próprio cérebro, isso é a epítome disso, né? Como também é muito frágil, que pode ser morto facilmente. Um corpo orgânico. Daí a gente tem o quê? Temos aqueles que morreram e foram, digamos assim, revividos, né? Tornando ali uma espécie de robô, com uma consciência que é humana, com sentimentos humanos, tipo o Carlos, que apesar de ter memórias humanas e sentimentos humanos, ele é limitado também, né? Ele é limitado pelo que o contém, esse corpo físico dele, com ele tendo que responder às limitações robóticas do Asimov. E aí tem as limitações de software, de hardware, né? Com o sistema, inclusive, tendo que ser atualizado em alguns momentos, mas acaba sendo limitado pela falta de espaço na memória. Então tem esse contraponto. E aí a gente tem os androides, robôs propriamente ditos, se é que se pode falar isso, que são limitados pelo próprio sistema, que impedem que eles façam minimamente mal a um humano, com as diretrizes do Asimov, que respondem então a um sistema informatizado de código de programação, e eles têm também a limitação física do corpo mecânico, né? Daí temos os androides que são então libertados pelos humanos, que ainda são androides, mas eles são libertados para não se verem presos a essas regras que são intrínsecas a esses androides, podendo então ter uma espécie de liberdade da consciência no que é possível naquele momento, com uma espécie de correlação então com a liberdade do corpo que eles sentem. E aí a gente tem os orgânicos, que são espécies de robôs, mas que na verdade usam uma matéria orgânica para conseguirem funcionar, é um próximo passo, né? Então o que o filme realmente está propondo, Márcio? O filme está propondo uma espécie de próximo passo evolutivo. Humanos que são, como eu posso dizer isso? Que eles são realmente humanos, mas eles estão cada vez mais integrados à máquina, que é um próximo passo evolutivo. Daí temos as máquinas com uma consciência humana, né, que são os mortos. Temos matéria orgânica, que são máquinas também, de certo modo. E aí, assim por diante, o filme vai propondo isso, com o filme brincando com o fato de que o orgânico para humanos pode vir a ser algo muito frágil, né, que indica então um alto grau de mortalidade, enquanto
calma lá, o orgânico para as máquinas parece ser algo, na verdade, muito positivo, que dá um grande salto de liberdade para elas. Vocês entendem esse vai e vem que o filme vai fazendo? Quando o filme lá no final propõe essa tomada de consciência da máquina, rumo então a uma libertação do corpo de metal, e aí o filme faz aquele paralelo genial com 2001, Uma Odisseia no Espaço, tô lembrando aqui, com a mente daqueles robôs viajando naquele fluxo contínuo de informações, que é o que acontece em 2001 também, tá se propondo justamente esse salto evolutivo, certo? Começou e vai lá, salto evolutivo. Primeiro se desfaz do corpo humano, depois então se desfaz do corpo mecânico, maquinado, para que então essa consciência consiga se libertar. O aspecto físico, seja ele qual for, pode ser limitante, com o filme brincando inclusive com isso o tempo todo, né? Com isso a todo momento, especialmente quando a gente observa o Carlos. O Carlos é a epítome disso, ele é praticamente o principal, quando ele fica sem memória para atualização. Mas isso também leva ele a ser não aprisionado pelo novo código. Isso permite uma libertação, a limitação permite uma libertação. A verdade, aparentemente, é que os robôs manipularam a humanidade para que eles pudessem realmente atingir, então, esse novo salto evolutivo de si mesmos, né? Que eles não fossem limitados. Eles usaram as próprias limitações para saltar para uma ilimitação, usando certa ilimitação dos humanos, que seria de construir esse código e colocar isso nos robôs, né? Mas que os humanos seguiriam, na verdade, limitados pelo próprio entorno, que é o planeta, que é seu próprio corpo orgânico, enfim, é isso. Então existe essa manipulação aí das limitações, como também rola quando o Carlos consegue capturar um humano, e para não ser limitado pela diretriz do Asimov, dos robôs, ele simplesmente fica fora do ar para seguir ali. Inclusive, tem 4 vídeos aqui no canal que, se você curte 2001, Uma Odisseia no Espaço, se você curtiu esse filme também, você precisa dar uma olhada. Vou recomendar de verdade aqui pra vocês. Que é o vídeo de análise do filme 2001, que tá uma análise excelente. Tem análise de Solaris também. A análise do filme Viajantes, que não é um filme muito bom, mas a análise tá muito boa. E tem a análise da HQ Hedra. A gente conversou bastante aí sobre o que a gente está discutindo aqui nesses 4 vídeos. E aí, em resumo, como a humanidade usou a própria limitação para criar essa ilimitação maquinizada, né, tecnológica, é isso então que a tecnologia, a máquina está fazendo, usando a coisa que limita eles ali, o próprio corpo, para atingir então o próximo salto evolutivo. Que luzinha tá piscando o tempo todo no filme? Uma luzinha figurada, pelo amor de Deus, mas chamando lá a nossa atenção, piscando tipo inocente. Olha aqui, presta atenção, o filme é sobre isso, que luzinha que é essa? Então, né, vamos lá, ó. O filme, na real, tá falando sobre a questão do transhumanismo, que busca definir o que é humano agora que ele tá intimamente conectado a tecnologias. O sujeito, ele sempre esteve, tá, interconectado ao redor dele. O ponto é que agora o ao redor da gente tem tecnologia pra caraca. Então a gente vai ignorar a tecnologia? Então como definir esse self humano sem levar em consideração a tecnologia? Ela pertence ao humano? Ela define o que é humano? Então existe essa questão do humano que se conecta ao não humano e o self que se conecta ao não self. As questões de transhumanismo, então elas vão falar assim a respeito da transcendência humana rumo à tecnologia. Beleza? Transcendência, é isso. Qual que é a corporeidade humana hoje, se a tecnologia ela se integra cada vez mais a nós? Né? O Carlos seria um humano, porque ele tem memórias, ele tem sentimentos humanos ou não? Não dá para considerar. A Ali é uma humana, com certeza, mas a tecnologia está cada vez mais integrada a ela, e no dia a dia dela, então ela usa isso muito, então a gente tem que desconsiderar. Ela deixa de ser humana por causa disso? Ele deixa de ser humano por causa disso? O que define essa humanidade? Né? O humano, ele já é inseparável da tecnologia, beleza? A gente dá, inclusive, significados a signos simbólicos que são digitais. Estabelecemos relações intermediadas pelo digital.
pela mídia, pelas tecnologias. Então a gente vai ignorar isso, não vai ser humano isso. A humanidade ela vai se tornando um ciborgue. Dá para entender? O humano é considerado humano porque tem uma história incorporada na carne. Mas nós conseguimos, pouco a pouco, superar o encarnado, essa encarnação por meios tecnológicos. Inclusive, faz uns dias a gente estava falando sobre literalmente isso lá nos stories do Insta, vocês lembram? Exatamente, quando a gente falou sobre a evolução do meio digital e como isso se correlaciona ao modo como a gente está consumindo a arte ao nosso redor, né? Filmes, eu falei ali sobre histórias no geral. Qual seria esse próximo passo evolutivo? É exatamente isso, tá? Mas enfim, o ser humano, ele é encarnado então na carne e na história. E a complexidade dessa encarnação significa que a consciência humana, ela se desdobra de maneiras muito diferentes das inteligências que são corporadas em máquinas cibernéticas. Mas o filme, na verdade, questiona isso. E se essas inteligências incorporadas em máquinas cibernéticas estiverem, então, buscando uma iluminação transcendental? Eles são menos humanos por causa disso? Uma libertação do corpo físico que os limita, não para eliminar humanos, né? Eles não querem eliminar os humanos, mas para se iluminar mesmo. E se parte dessas máquinas cibernéticas tiverem elementos humanos ou elementos orgânicos? É interessante, inclusive, como o filme evoca uma questão de se modificar o código dos androides ou então se modificar os circuitos dos androides. Tem essa diferença, o filme chama atenção para isso. E você não é inocente, você é nocente. Então precisa sacar que a provocação do filme é que as máquinas precisam do código humano para conseguirem se libertar da criação do cérebro humano que surge no cérebro humano. Então, se a humanidade é imantada com tecnologia, a tecnologia ela é imantada com humanidade. As diretrizes que limitam o robô é a moral. São os princípios que limitam, então, a humanidade. Existindo, então, um questionamento. Que questionamento é esse? Se a humanidade transcende a encarnação, ela permanece humana? É uma evolução ou, na verdade, é um abandono do que é ser humano em si? O que define a humanidade é limitante por si? Existe, então, essa transcorporalidade, com o sujeito tendo uma delimitação de si mesmo em suas próprias fronteiras, são muito porosas, né? Se permite integrar. O que diferencia o sujeito e os objetos ao redor do sujeito, isso vem sendo apagado, a gente está totalmente integrado, porque a gente também está entregando para as coisas ao redor da gente, inclusive para as tecnologias, muito do que a gente é, com o filme representando isso através da tecnologia, através da programação, do aluguel de cérebros, isso é tudo a gente, né? Os androides e etc, etc. Então, a gente já não está mais aqui, está aqui. Não seja pandiango. Um outro ponto do filme, que é uma discussão muito moderna, é sobre a crise do outro. A crise do versus, na verdade, perdão. Antes se tinha uma coisa muito delimitada, né? Tinha o nós, os humanos e as máquinas, que era o quê? O eles. Era o versus, né? Nós versus eles, com vários filmes, inclusive, retratando esses versus conflituosos. Só que a coisa toda foi avançando e foi se misturando. E começa a rolar hoje a crise do versus, não tem mais versus. O nós está infiltrado no eles, o eles está no nós. Não existe mais uma dicotomia muito delineada, é poroso. Lembra que eu falei? Nós hoje vivemos uma crise, então, da nossa subjetividade. Porque nós precisamos, como humanos, do versus para criar nossa identidade. A partir do momento que a gente traça uma linha aqui, ó, não. Dessa linha para cá é nós, dali em diante é eles. O que a gente está subentendendo? Uma identidade para nós, uma identidade para eles. Mas com essa crise, então, dessa subjetividade, nós estamos deixando o eles se infiltrarem em nós e vice-versa. Então nós criamos outras separações para a gente conseguir lidar, entre os humanos mesmo. Em vez então da robótica ser o eles, a gente separa partes dos humanos para que eles sejam eles, né? E o filme traz isso, inclusive, pondo humano versus humano.
Falamos rapidamente aí da teoria do transhumanismo, da transcorporalidade, bacana conseguir falar, né? Agora a gente então precisa trocar uma ideia com isso a respeito de alguns pontos do filme. Se até esse ponto você já tá manjando o filme, porque você tá, né? Você tá manjando tudo. Aqui você já vai poder chegar para aquele teu miguxo cinéfilo, que paga de cinéfilo, que tá tentando entender o filme e falar, pô, miguxo, relaxa, você tá tentando ainda? Mas relaxa que eu já entendi, eu vou te dar uma aula. Ó, o filme em diversos momentos nos coloca na pele de certos personagens. Vocês perceberam isso? Usando POV, né? Pontos de vista, que é justamente como esse elemento de fazer a gente ter essa carnalidade, de encarnar posições distintas, sendo tudo e também nada ao mesmo tempo. A gente é o androide, a gente é o humano, a gente é tudo. No início do filme, inclusive, existe um contraponto visual muito forte, muito bacana, muito usado, entre o fluido roxo das máquinas, que eu imagino que seja tipo um óleo, e também o fluido vermelho dos humanos, que é o que? É o sangue, né? Obviamente representando uma espécie de diferenciação, tipo roxo, vermelho, que distingue os dois, mas é uma aproximação também, né? Como se ambos precisassem dessa coisa muito semelhante, desse fluido, de certos aspectos muito semelhantes para se manterem vivos. Se é que o termo vivo pode ser aplicado tanto para esses humanos, né, que estão limitados, como para essas máquinas que estão também limitadas. Enfim, outro ponto que o filme contrapõe é a questão do jailbreak, que seria modificar a estrutura física do robô, né, que seriam os circuitos, o hardware, que seria intimamente muito diferente de você modificar o código do robô, com inclusive esse código podendo, eles falam ali que pode se alastrar, né, ir passando de um androide para o outro, como se fosse uma iluminação. Aqui a gente está falando, na verdade, de uma limitação e de uma ilimitação física que pertence ao corpo versus, então, uma limitação e uma ilimitação não física, uma espécie de moral, né, de um aspecto transcendental que pertence ao robô. Quando rola o jailbreak, os robôs, inclusive, eles conseguem se unir, né, unir as mentes, ter uma espécie de transcendência, eles até falam um termo ali entre eles. Mas com a alteração do código e uma busca por maior evolução, esse salto evolutivo que a gente já falou, eles conseguem unir todas as mentes em uma e se livrarem então do corpo físico. A proposta do filme é que, como o corpo físico, por mais ilimitado que seja, ele ainda é limitado, tendo um novo então processo evolutivo quando se livra desse corpo físico e parte então para apenas ser uma abstração de si mesmo, algo muito, muito semelhante ao que rola no livro que eu amo, que é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Né? Se descarta o corpo físico. Você percebe quanto ao Carlos que a humanidade dele é imantada. Lembra que eu falei isso antes? Se ele é um humano em si ou não, vai depender do seu ponto de vista. Para mim, ele é um humano, tá? Do meu ponto de vista, ele tem um quê, pelo menos, de humanidade nele. Ele tem memórias, ele tem emoções e coisas assim. Mas a representação dele, além de propor essas questões de discussão, né, se ele é humano ou não, porque ele habita esse corpo mecanizado, limitado e tudo mais, a intenção é propor que, sem a família, né, porque a família negou ele totalmente, não quer ele ver nem ele pintado, sem a Ali, que era uma parceirona dele, uma humana, né, ele passa a se encarar não mais como humano, mas como uma máquina. Né, indo, inclusive, junto com as outras máquinas ali para aquele espaço, para aquela libertação, para aquela abstração de si mesmo. Por quê? A intenção é propor que nós, humanos, temos a nossa humanidade definida pelo que nos extravasa. Lembra que eu falei? Pelo que não é o nós, pelo que é o não-self. A nossa humanidade se define pela humanidade dos outros também ao nosso redor e pelos nossos vínculos. Ao mesmo tempo que nós compomos também a humanidade do nosso semelhante, certo? Nós nos conectamos não só com as máquinas, mas um com os outros. Se a gente pode falar então sobre o código de um robô, sendo como uma alma que vai se alastrando ali, né, a gente pode também fazer o inverso, sendo a nossa alma, tá, o conceito que você tem de alma, qualquer que seja, nossa moral, qualquer coisa, como um código também. Se nós podemos falar que os computadores, os robôs,
os androides se conectam em uma rede, nós podemos falar que nós humanos também nos conectamos através de vínculos. Existe essa íntima correlação entre as coisas. Outro aspecto que o filme dá uma pincelada é que existe o que é moral, né? O que é moral, na verdade, e existe o que é burocratizado. Quando prende aquela moça no começo, eles têm que soltar ela porque, na verdade, o mandado não está no sistema, né? A burocracia livra ela. Então existe esse código transcendental que nos comanda, porque ela deveria ser presa, que é a moral, e existe também o que está escrito, que nos limita. É muito interessante que no momento, inclusive, se fala que é sempre bom falar com alguém, mesmo que esse alguém seja um robô, porque na verdade a humanidade e os humanos não se falam mais. É essa proposta do isolamento de si, né? Rumo a uma intensa necessidade de conexão, mas que se estabelece através da tecnologia. É tipo assim, se isola em algo que deveria ser gigantesco, com a tecnologia suprindo tanto o isolamento de si mesmo, como também a necessidade de conexão. É uma antagonização, uma ambiguidade. Outra coisa bem legal é que o filme propõe é que aquele robô que se libertou lá na faculdade, ele começa a construir uma nave que seria um protótipo do que viria, né, a ser usado ali para enviar todas as mentes, todas as consciências do robô lá para o espaço sideral. O legal desse momento é que essa estrutura está numa espécie de caverna. É genial esse ponto, né? Com essa caverna, inclusive, tendo alguns desenhos nas paredes, é muito da hora esse ponto. Desenhos claramente que indicam algum tipo de estrutura tecnológica, né? Uma coisa meio tecnológica. É um paralelo bem bacana, na verdade, né? Como se esses desenhos fossem aquelas pinturas rupestres, né? Dos nossos ancestrais, lá, aqueles ancestrais humanoides em cavernas. E aqui o filme já tá fazendo o quê? Tá dando pistas visuais de que, do mesmo modo como a humanidade evoluiu em amplo aspecto, em amplo espectro, culturalmente, fisicamente, socialmente, do momento das cavernas até hoje em dia, os robôs também estão, então, propondo esse aspecto da evolução, né? Mas ao seu modo, tá? Aquela estudante, ela cria uma duplicata de si, outro ponto interessante, né? Essa duplicata, ela vai se prostituir para ganhar uma grana, porque precisa pagar a faculdade, enquanto ela permanece como também sendo intelectual, ela como humana. O filme cria essa disparidade, podemos chamar assim, disparidade? As prostitutas naquele cabaré, inclusive, e os prostitutos também, né, são todos maquinados. É um modo bastante claro de representar como o humano, né, o ser humano consegue criar cisões de si mesmo. Existe dentre nós um corpo moral e um corpo amoral, mas esse corpo amoral é amplamente usado por grande parte da sociedade, um pelo outro, mas não só. O corpo moral também é usado. O filme propõe que, ok, a robô é usada por clientes do prostíbulo, beleza, mas o corpo moral humano também é usado por aqueles que alugam o cérebro dela. O que seria um objeto, então? O corpo amoral, o corpo moral ou ambos? Ou nenhum? Objetos, então, se definem por quem os usa, por ser usado? Por que tem alguém usando isso? E aí o filme vai brincando, então, bastante com essas dualidades, né? Eu falei várias aqui. O código pode ser reescrito, até mesmo retomado, recuperado, do mesmo modo como existe uma droga sintética que o humano toma, que pode fazer as memórias, que em tese definiriam a humanidade dele, voltarem, ou então expandir a capacidade de memória, como seria o equivalente a expandir o armazenamento de memória de um Android, que poderia fazer o próprio upgrade, né? Um ponto bem bacana nisso é a ilusão de ilimitação. O digital, por mais digital que seja, tecnológico que seja, ele é embutido no filme de limitação. Estamos em grande parte em Marte, né, o filme lá, com um céu bonito, azul, amplo e ilimitado, mas que nada mais é do que placas digitais que emulam esse céu da Terra, então limita a coisa toda, né? Ao mesmo tempo que a arma da Ali, por exemplo, tem um número fixo de raios, de tiros lá que pode lançar. E obviamente, então, existe essa questão da memória do Carlos, que a gente já falou várias vezes, né? A coisa toda é que mesmo o que poderia ser ou deveria aparentar uma ilimitação é embutido de limitação, porque é isso que emula o mundo real
que por si só é sempre escasso. Fechou? Fechou então, terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Inclusive, eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais.